Olá, boa noite, pessoal. Vamos aguardar aí a Noêmia entrar na live. Ei, Gessiane, boa noite. Ah, a Noêmia entrou. Vamos lá, Noêmia. Noêmia, pede para entrar, por favor, novamente. Boa noite, Geice. Acho que a Noêmia vai entrar novamente, pessoal. Só um minutinho. E aí a Noêmia entra e a gente já inicia. Cheguei. Ei, boa noite. Se acertar aqui, que parece que tô meia só pelas metades. Boa noite. Boa noite. Hum, E aí, tá muito frio aí? Um pouquinho, só um pouco. Não tá muito assim, daquele tipo assim de assustar, não. Aqui tá muito frio. Pois bem. Hum. E aí, preparado para o estudo de hoje? Preparadíssimo e ansioso. Então, Então vamos começar. como é que vai ser? Como é que vai ser o Clóvis? Eu acho que você pode pegar, a gente pode dar o início, né? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo para que Ele nos conduza nesse momento aí de eterno aprendizado, que a nossa live seja uma live abençoada e que a gente possa conseguir atingir todas as pessoas aí com as palavras da espiritualidade. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Deixa eu contar a vocês, gente. Pela primeira vez no domingo eu fui lá conhecer a Fraternidade Jesus Amigo. E foi muito bem recebida. Muito obrigada, né? Gratidão. É, quando nós vemos essa proposta de trazer biografia, é para nos inspirar, para a gente conhecer aqueles que iniciaram e como vivenciaram a questão da mediunidade, como foi a vida deles, né? Porque muitas vezes a gente fica muito preso assim, a gente olha, né, a vida do outro, a gente acha que a vida dele é um paraíso, que não tem problema, que a vida dele é boa. A gente sempre tem essa visão, né, infelizmente. E quando nós trouxemos, no caso, a vida desses médiums que passaram aqui, igual no caso o Peixotinho, né? Ele, ele foi um médium que teve muitas dificuldades. Não foram fáceis as dificuldades que ele enfrentou, mas mesmo assim ele perseverou. E nós vamos ver que todas essas biografias que nós temos trazido aqui, desses médios, o muito interessante
eles todos eram doentes do corpo. Quase todos, se lembra? O Sobral, todos eles com muita dificuldade, mas mesmo assim, eles não pararam de realizar o trabalho no bem, não pararam no sentido de divulgação e de vivência daquilo que eles acreditavam. E eles também não abandonaram a vida deles, eles tinham o cotidiano deles também, né? Então vamos lá, o Peixotinho, hoje nós vamos dizer que ele foi um dos maiores médiuns de efeito físico. Ele realizava a questão que eles falam, né, de materializações luminosas. O que são esse processo de materialização? Ele está dentro de um contexto da ectoplasmia, que parte do princípio de que nós temos, vou sintetizar mais ou menos, viu, gente? Porque o assunto é bem complexo. Eu vou falar assim mais ou menos para vocês terem noção. Nós temos o ectoplasma. Então, o médium de efeito físico, ele doa o ectoplasma para que possa acontecer a materialização. E esses ectoplasma, ele vai saindo pelos orifícios e ele vai formando como se fosse uma pasta e o espírito vai tomando forma. Ou qualquer outro objeto, né? E muito interessante a gente ver que médios de efeito físicos, eles são raros, são muito raros. Por que eles são raros? Porque eles são um perigo. Eles são um perigo. Porque a maioria dos espíritos que manipulam, os espíritos que manipulam esse ectoplasma são espíritos inferiores. E o médium, ele pode doar o ectoplasma consciente ou inconscientemente. Entendeu? Então, de certa forma, a vida seria impossível se tivesse muitos médiuns de efeito físico para acontecer, vivendo hoje. Então, cada vez mais eles são raros por causa disso. Porque eles manipulam esses fluidos e isso aí cria forma. No caso do Peixotinho, as materializações ele usava muito para fazer curas. Muito interessante. Vamos ver um pouquinho mais dele aqui. Hoje, que eu sei, né, de médio de efeito físico, nós tivemos um lá do Rio de Janeiro, lá do Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde até hoje tem esse trabalho de ectoplasmia, aonde que o Dr. Paulo César Frutuoso, que é um médico oncologista, faz uma pesquisa maravilhosa nesse assunto. Quem quiser procurar mais, é só procurar na internet. Dr. Paulo César Frutuoso. Ele é um pesquisador da questão da mediunidade de efeito físico, da ectoplasmia. Tem o José Medrado, também da Bahia, ele é contemporâneo nosso, né? Ele também tem essa mediunidade de efeito físico, mas ele não trabalha com ela, assim, ostensivamente. É esses que eu sei no momento, né? Então, vamos lá. Ele nasceu em 1º de fevereiro de 1905, na cidade de Pacatuba, lá no interior do estado do Ceará. Então, o Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, ele foi o mais conhecido médium de materialização e de efeitos físicos do país. Aí eu lembrei de uma também, que ela foi na década de 1926 também, que foi a questão de Ana Prado. Ana Prado também foi uma excelente médium de efeito físico. Ivone também era médium de efeito físico. Lembrei agora das mulheres, né? Aí a gente vai ver que tanto em homem quanto mulher, a mediunidade, ela independe
né, de falar assim, mais homem, mais mulher, não tem nada disso, não. Né? Então, ele ainda criança, ele tornou-se órfão, e ele foi viver com os tios maternos, e aí então mudou para Fortaleza. Aí, o que acontece com o Peixotinho? Ele foi educado no seminário católico, porque para atender à vontade dos seus tios. Porque no passado diz que tinha uma história que toda família tinha que ter um padre para poder resgatar o... Então, como se diz, tinha que ter um padre para resgatar a família. Né? E ele foi para atender essa vontade dos tios. E o que acontece? Ele ficou lá, mas ele começou a questionar demais os dogmas da igreja. E assim, dúvidas sobre a existência de Deus, bem como se justificaria o nascimento de seres anormais, as discrepâncias sociais no Nordeste brasileiro. Então, passaram a incomodar seus professores. E os questionamentos deles se transformavam em penitência e castigo como correção. Porque realmente, quando a gente não tem argumento, o nosso comportamento é de punir. É mais fácil a gente usar a violência quando a gente não tem argumento. É o processo que nós fazemos. A gente vai ver que a violência, geralmente, ela é usada pela falta de argumento. Então, o que acontece? Ele saiu do seminário. E ele se aventurou ali, com a permissão dos tios, né? Ele se aventurou pela Amazônia na tentativa de encontrar uma melhor condição de vida, diferente da dura realidade nordestina. A gente vê que o negócio lá é tenso, não é brincadeira. O negócio, você imagina lá em 1900 e qualquer coisa, como é que o negócio era pior ainda, né? Então, ele trabalhou nos seringais, em árduo trabalho, enfrentou ainda muitos jovens os desafios de uma vida solitária, expondo aos perigos que rondam todo forasteiro em terra estranha. E por lá, ele permaneceu por 2 anos, retornando em seguida para Fortaleza. E aí, o que ele fez? Ele fez o alistamento no Exército Brasileiro, lá em 1926, e foi servir na capital da República, que no caso era o Rio de Janeiro. Então, ele veio, ele ficou lá na fortaleza de Santa Cruz da Barra. Então, em seguida, ele teve transferência para Macaé, no Rio de Janeiro. E foi aí que ele iniciou seus estudos na doutrina espírita no ano de 1933. Junto a amigos espíritas, ele fundou o Grupo Espírita Pedro. Só que aconteceu um negócio seguinte. Quando ele tinha mais ou menos 18 anos, porque a mediunidade dele eclodiu dentro de um processo de obsessão. Né? Dentro de um processo de obsessão. Ele simplesmente, paralisou. Ele ficou paralisado em cima de uma cama. E aí, uma vizinha, que também já estudava doutrina espírita, perguntou se poderia dar passe e água, culto do evangelho e água frutificada para ele. E assim, ele foi curado desse processo de obsessão. Quando uma parte que eu não falei também, é que aí quando ele alistou no exército, sabe quem que ele conheceu lá? O Viana de Carvalho, o Major Viana de Carvalho, que é um dos espíritos que trouxe aquele livro Médios e Mediunidade, da psicografia de Divaldo, que é um livro excelente sobre mediunidade. E o Viana de Carvalho, gente, ele foi um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. Diz que ele era um excelente expositor. Né? Então, no Rio de Janeiro, ele
ele casou com a Benedita Vieira Peixoto, a Baby, com quem teve 9 filhos. Por ser militar, ele morou em diversas cidades. Então, ele residiu na cidade como Santos, Imbituba, Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro, aonde que ele fundou um posto receituário homeopático e grupos espíritas. Então, nós vamos ver que no período que serviu em Imbituba, no ano de 1945, ele fundou, com a ajuda dos amigos, o Grupo Espírita André Luiz, das reuniões semanais. Na residência do confrade Antônio, surgiu esse grupo, que passou-se a reunir provisoriamente no escritório do companheiro Jacó, num sobrado um sobrado localizado na rua Moncorvo Filho 27. Então, nós vamos ver que, com o Grupo Espírita André Luiz, Peixotinho trabalhou como médium de efeito físico nas sessões de materializações luminosas. Foi esse nome que eles deram para as manifestações, porque realmente o ectoplasma ele ficava luminoso. Então, tem fotos assim muito interessantes a respeito dessas materializações. Tem um livro que traz essa história. Em 1948, ele foi novamente transferido agora para a cidade de Santos. Então, lá ele frequentou o Centro Espírita Ismênia de Jesus. No mesmo ano, em Pedro Leopoldo, ele conheceu o médium Francisco e amigo Francisco Cândido Xavier, com quem participou ativamente em reuniões de materialização e tratamentos ao enfermo. Ele tratava também, além da saúde das pessoas, né, homeopatia, ele era receitista, ele tratava também problemas de obsessão. Aí tem um caso muito interessante, que ele veio, quando ele veio para conhecer o Chico Xavier, e ele veio com os outros amigos, eles perderam o trem que ia para Pedro Leopoldo. Aí falou assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar a casa do... Ai, gente, agora me falhou o nome, de um confrade espírita, porque lá o pessoal chamava de pensão, porque todo mundo ia para lá, precisava ir para lá para dormir. Então, porque estava chovendo demais. E esse senhor, ele morava lá no bairro Santa Teresa. Deixa eu ver se eu lembro o nome, se eu acho o nome dele aqui. Ele morava no bairro Santa Teresa. E quando eles chegaram lá, para pedir essa ajuda, o que acontece? Eles observaram que a esposa dele estava doente, né? Quer ver o nome dele? Jair Soares. O senhor Jair Soares. Então, eles foram para a casa do senhor Jair. Aí observaram que a senhora estava doente. E aí, meus amigos, o que o Peixotinho fez? Resolveu cuidar dela, fazer como se diz, fazer um trabalho ali em benefício dessa senhora. E o que acontece? Ela estava com câncer e desenganada. Então, o Peixotinho percebeu que a visita do Chico era o pretexto da espiritualidade para sitiá-los ali. Então, ele realizou uma sessão de materialização de espíritos e ectoplasmia na residência do casal e com obtenção de notáveis fenômenos de efeito físico. Aí foi realizado outras sessões em Pedro Leopoldo também, e mais reuniões aconteceram em benefício da senhora Ló e do senhor Jair, na casa deles. E o que acontece? Foi desse trabalho que surgiu o tratamento espiritual de cura
Então, a dona Ló, ela foi curada e viveu por mais 22 anos. E desencarnou vitimada por infarto. Porque morrer, gente, nós todos vamos morrer. Isso aí é da lei, né? Mas, sim, tem coisas que pode se mudar o processo. Não quer dizer que é assim. Pode acontecer. Pode acontecer esses milagres, né? Que a gente, quando fala milagre, a gente pensa na derrogação da lei de Deus. Quando eu falo milagre, eu não estou falando na derrogação da lei de Deus, mas a misericórdia de Deus intercedendo de acordo com o merecimento, de acordo com a necessidade, de nos dar essa chance, de aumentar o tempo mais para nós. Porque essa questão da gente falar, está determinado que vai ser assim, as coisas não são assim. Porque se fosse assim, nós não teríamos o livre-arbítrio. Então, é como se diz, nós estamos na vida para viver. Agora, dentro das nossas escolhas, dentro da lei de Deus, mas tudo pode mudar no próximo segundo. A gente não tem controle. É a questão da impermanência, que nos faz sofrer muito por não sabermos lidar com essa impermanência, né? Mas o conceito que nós temos que ter é que a vida material ela é muito importante para nós. Estar na matéria é muito importante. Nós temos que aprender a valorizar essa experiência na matéria, porque é ela que vai nos ajudar, no sentido de quê? De cumprir o nosso objetivo, É na né? matéria, né, Noemi, é que a gente tem os nossos maiores aprendizados. Por quê? Que nós estamos presos ao pesado fardo da matéria. A matéria, ela nos limita bastante. Ela tira a nossa liberdade, né? Porque a gente fica só através dos 5 sentidos. Os que são médiums, 6. Né? Então, o que acontece? Vamos voltar lá na história do Peixotinho. Então, olha só, o que acontece aqui? É muito interessante. Ele mais o Chico trabalhou bastante na questão das materializações. Né? O Chico também era um médium de materialização. Agora, gente, imagine só juntar Peixotinho, Chico, Ivone. Nossa Senhora, devia ser um Deus nos acuda. Devia ser muito legal, né? Como se diz, né? Quem viveu junto deve ter aproveitado bastante. Então, o que acontece? Ele teve um breve tempo lá em Santos. No ano seguinte, ele foi transferido para Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde frequentou e participou do grupo espírita Joana d'Arc. Com o aumento dos frequentadores das reuniões que realizava em culto doméstico e com o apoio de amigos e familiares, ele fundou o grupo espírita Araci, também em Campo do Goytacazes. O espírito Araci, ele passa então a ser seu guia espiritual. Esse espírito também foi sua filha na última reencarnação. Outro dia, a filha dele, até pouco tempo, a filha dele, ela teve até aqui na União Espírita, a filha dele, uma das filhas dele ainda, é viva, né? Então, olha só, lá no Grupo Espírita Araci, o Peixotinho, ele dedicou-se aos trabalhos de assistência até ao desencarne. Não parou de trabalhar, né? Então, foi na madrugada do dia 16 de junho de 1966, ao lado da esposa e filhas, o médium regressou à pátria espiritual, embalado por um hino de harmonização, cantado por elas
e que antecediam as sessões do centro espírita. Interessante isso. Nós vamos ver que ele também tinha a questão de saúde dele, era bem delicada, ele tinha, eu acho que é a asma, que eles falam, né? Ele tinha questão de broncopneumonia. E essa questão da broncopneumonia, essa enfermidade causava-se muitos dissabores. Porém, ele suportava aquilo tudo com muito estoicismo, né? O mesmo, podendo-se dizer, das calúnias de que foi vítima. Ele foi muito caluniado, entendeu? O Peixotinho foi muito caluniado. Como se diz, como são vítimas todos os médios que se colocam a serviço do Evangelho de Jesus, né? E, então, aquela coisa é muito assim, complicada. Você trabalhar na seara do Cristo não é fácil. A gente vai ter, sim. Nós vamos ter os nossos inimigos do passado, nós vamos ter os inimigos do Cristo, nós vamos ter os inimigos da causa. É desafio atrás de desafio. Só que a gente não pode esmorecer diante das dificuldades. A gente tem que, sim, buscar o apoio nos amigos, para que os amigos nos ajudem a seguir em frente. Por quê? Porque se nós estamos encarnados, é porque nós somos, sim, devedores à vida. Nós somos os rebeldes que estamos tendo oportunidade. Né? Então, vamos lá. Aspectos da vida mediúnica de Peixotinho. Eu já falei, mas nós vamos repetir mais uma vez para afirmar. Porque a nossa proposta aqui é encorajar os médiuns. Colocar na cabeça deles aqui, não é fácil não. Não é fácil, mas é bom. É a meta no futuro, o olho no futuro. Como se diz, do objetivo que deseja alcançar. É essa que tem que ser o nosso olhar. É naquilo que aquilo que nós desejamos alcançar como espírito imortal. Porque se nós ficarmos só aqui no presente, na matéria, fica complicado. E aí a gente vai observar o seguinte: eu tenho que focar no momento presente. Mas o meu olhar tem que estar para o futuro. Eu tenho que estar aqui, mas vivendo aqui, trabalhando, observando o que virá lá na frente dessas minhas atitudes. Porque a gente não pode ficar só pensando no futuro. Senão a gente fica ansioso. E eu sei muito bem o que é isso. E eu falo para vocês, eu estou falando para mim. Porque é complicado esse nosso desafio de vivermos o momento presente, estar presente, mas com a meta lá na frente. Viver um dia de cada vez, mas tendo certeza aonde que nós vamos chegar. É mais ou menos desse jeito. O meu olhar no futuro, da vida futura, mas experienciando a vida material com tudo aquilo que ela nos oferece. Porque nós estamos na matéria, nós temos que viver a matéria. Nós temos que sentir a matéria e dominá-la. Viver com equilíbrio. Nem muito, nem pouco. Tendo controle. E é difícil também. Na dosagem certa, sabendo que isso é muito complicado.
Porque todo o excesso, ele denota falta de algo. Então, eu não posso ser tão espiritualizado, mas também não posso ser tão materializado. Eu tenho que estar em equilíbrio a minha vida espiritual com a minha vida material. E é o desafio. Porque tem hora que você está para aqui, tem hora que você está para lá, você fica assim. Tem hora que você quer ficar espiritualizar, mas a matéria te cobra, que você tem que viver aqui as coisas da matéria também. E aí tem hora que a gente precisa pedir socorro. Help! Me ajuda! A gente fica meio desnorteado, mas depois volta de novo no eixo. Faz Importante é parte, voltar no gente. eixo, isso aqui é importante. Eu acho muito interessante a gente. É difícil da gente compreender e aceitar que a nossa vida, ela é assim, ó, é altos e baixos. Entendeu? E a gente tem que saber lidar com isso. Um dia vai estar bom, o outro mais ou menos, o outro vai estar ruim, mas depois vai ficar bom de novo. E tudo dá graça, né? Assim diz Paulo. Independente. Porque tudo concorre para o bem daqueles que servem ao Senhor. E Chico também Está na falava, né? vontade de Jesus. Agradeça a tudo, Oi? né? É o É. Evangelho que manda a gente fazer isso, né? Então, olha só para você ver que acontece. Outra coisa que aconteceu com o Peixotinho, aconteceu também com a Ivone. Com a Ivone aconteceu aos 29 dias de vida, que foi o estado cataléptico que ela entrou quando bebezinho, que quase que eles enterraram ela viva, né? E no caso dele, foi quando ele tinha 18 anos. Gente, ele ficou durante 20 horas em estado cataléptico. Quase. Só que aí, o que acontece? Quando ele retornou à consciência, aquela história que eu estava falando de vocês, quando ele retornou à consciência, ele encontrava-se paralisado e ficando assim por 6 meses. Então, ele ficou 20 horas desligado. Quando voltou, ele ficou 6 meses. Então, como acontece, ele melhorou através do auxílio de amigos espíritas que lhe deram água frutificada, aplicação de passe, leitura do Evangelho no lar e estudo das obras básicas do Espiritismo. Então, outra coisa, foi o Viana de Carvalho que iniciou ele no desenvolvimento da sua mediunidade. Então, ele teve um excelente professor, né, para ajudá-lo a trabalhar com a mediunidade. E tem outra coisa também, gente, que aconteceu com ele. Ele desmaterializou e materializou novamente diante de muitas pessoas. Eu ia correr. Já imaginou, Mas eu Cláudio? também ia, viu, Noemi? E com ele aconteceu isso. Ele desmaterializou e materializou de novo. E tinham várias pessoas como testemunha. Então ele era um X-Men, é o que eu falo. Se a gente for estudar os tipos de mediunidade, as coisas que vêm, como se diz, é os X-Men. E a gente vê cada caso muito interessantes, viu? E as pessoas, né, quando começam a acontecer essas coisas com elas, é porque não tem faixa etária. Tem pessoas que é igual no caso, é na infância, tem outros que já é na adolescência, tem outros que já é na vida adulta.
igual no caso, os fenômenos de materialização começaram a acontecer com a Ana Prado. Ela já era uma senhora, tinha filhos, né? E começaram a ter materializações, espíritos materializavam. E tanto é que a Ana Prado, depois nós vamos trazer a biografia dela também, ela foi... O que acontece? Deixa eu voltar aqui. O irmão Jacó, né, do livro, que era aquele, o nome dele fugiu aqui da minha mente. O que foi presidente da FEB, que fundou a Odeon. O nome dele fugiu aqui da minha cabeça. Ele perdeu uma filha e ele estava muito triste com a perda da filha. E ele ficou sabendo dessa mulher, né, que já era uma senhora, já tinha filhos, estava acontecendo esses fenômenos com ela. E ele foi até ela, e a filha dele, chamada Raquel, materializou perante ele. E lhe deu um abraço, porque, gente, as materializações dá para você pegar na pessoa, sentir, né? E foi isso que fez ele, Frederico Figner, lembrei. Foi esse episódio que tocou o coração dele tão profundamente que ele se dedicou completamente à doutrina espírita. Ele se converteu profundamente por causa dessa experiência que ele teve de encontrar a filha dele, Raquel. Então, olha só, as materializações deles, gente, foram muitas as testemunhas dos efeitos produzidos por aproximação dos espíritos. Viu-se clarões como relâmpagos, em tons verde, roxo e azulado. Na cidade de Caratinga, da onde que eu sou, na década de 60, também aconteceram muitas materializações. Lá em Caratinga tinha um médium, o senhor Antônio Salles, que era também um médium de efeito físico. Então, lá materializava e trabalhava também com cura, e era uma coisa assim fenomenal. A questão lá de Caratinga sobre essas materializações que aconteciam no Centro Espírita Dias da Cruz. Um centro espírita que existe até hoje, que está com 128 anos. Tá vendo? 128 anos, o Centro Espírita lá de Caratinga. Né? Então, vamos lá. Peixotinho foi um médium de cura, de psicofonia e de psicografia. Desenvolveu também a pneumatografia. O que é isso? É a escrita no papel sem utilização de caneta ou lápis ou da mão do médium, tendo recebido do espírito irmã Sheila uma mensagem espetacular. A pneumatografia pode ser também chamado de escrita direta. É aquela onde que geralmente eles fazem assim, eles pegam o papel, colocam dentro de uma caixa e aí as letras aparecem lá. Só que vocês têm que compreender que todos esses fenômenos precisam da presença de um médium. Tem que ter um doador de ectoplasma para que esses fenômenos aconteçam. Sem a presença do encarnado, não tem jeito. Agora, o encarnado pode doar essa energia consciente ou inconscientemente. Não precisa, como se diz, ele pode ter consciência do que está fazendo e pode também doar sem ter consciência. Aí a gente vai ver
tem um estudioso, ele chama Clóvis Nunes. Clóvis Nunes. Ele estuda esses fenômenos de materialização, poltergeist. Ele tem um canal, mas é muita coisa. Ele é um pesquisador, né? Ele estuda também aquela coisa de transcomunicação, que é a comunicação dos espíritos através de aparelhos eletrônicos. Então, gente, tem muita pesquisa, tem muita gente buscando um entendimento melhor a respeito desses fenômenos, trazendo assim, buscando maior lucidez sobre o que realmente é isso, o que está acontecendo, né? Então, vamos lá. Só que interessante, olha só para você ver. Ele se dedicou aos atendimentos de casos de obsessão e de cura da asma, mas é da cura da asma dos outros. A dele ele não curou. Ele curava do outro, mas da dele mesmo ele não conseguiu curar. E a gente vai ver por quê. Ele enviou muitas receitas de tratamento pelo correio, nunca permitiu receber pessoalmente os agradecimentos de uma recuperação do agravo. Dizia que se isso acontecesse, a asma voltaria. É muito interessante, que ele falava assim, se você vier falar comigo que você melhorou, a asma vai voltar. Interessante, né? O processo que ele adotava, né? Para pensar, aí ninguém ia voltar mesmo. Então, se você voltar a ter me curado, vai voltar. É muito legal, né? E aí, o que acontece? Sofria de asma também, aceitou a doença, resignado por compreender se é isso a sua provação na Terra. Sobre a doença, certa vez, um conhecido médium esclareceu que tal agravo da saúde dele era oriundo de uma vida passada, a qual Peixotinho fora um corsário, pirata, era um pirata. Então, como comandante do navio, ao tomar outro navio, ele sufocava suas vítimas com pele molhada de animal ao sol, que ao secarem, asfixiavam-nas. Então, era o jeito que ele matava as suas vítimas. É onde que a gente vai ver aí a perversidade e a crueldade, né? Então, ele tinha esse requinte de crueldade, asfixiava as pessoas, né? Então, só que é muito interessante, gente. Teve uma época, quando ele estava dentro do processo obsessivo, ele disse que ele ficava assim, que ele era um homem assim, franzininho, miudinho, asmático, mas quando ele entrava dentro desse processo, diz que era assim, ninguém conseguia segurá-lo. Ele ficava com uma força descomunal e batia em muitos homens quando ele entrava dentro do processo de corporação. Ninguém conseguia segurá-lo. A força dele era uma coisa assim que descomunal. Então, ele foi vitimado de muitas calúnias e descrenças. As coisas para ele não foram fáceis, né? Mas ele se manteve firme no propósito de servir à vontade divina, fazendo da mediunidade singular um recurso para o trabalho no bem, em amparo ao próximo. Aí a gente vai ver, né, essa questão desses
desses espíritos, como a certeza deles era tão forte, né, na imortalidade da alma, que eles superavam, não quer dizer que não sofriam, provavelmente deveria sofrer bastante, mas aquilo não parou, não parou. Porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho que ficar bem para me poder para me fazer o bem. E às vezes a gente tem que oferecer para o outro aquilo que você não tem. E isso é difícil, né? A gente tem que buscar, procurar fazer bem. Mas se a gente não está bem, não se afastar do trabalho. Não afastar da oportunidade de servir e ser útil a alguém. É não esperar ficar 100% para poder fazer alguma coisa. Às vezes a gente precisa de uma pausa para tomar fôlego. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daqueles que às vezes a gente se justifica na nossa preguiça, na nossa falta, no auto-boicote. Eu considero isso auto-boicote. Quando você desiste de estar buscando o melhor para si. Isso a gente está se boicotando, né? Quando a gente desiste de estar buscando algo que vai nos fazer melhor. Então, igual no caso, a gente tem que se conhecer, buscar ver essa questão da mediunidade, porque às vezes ela se confunde muito com doença, né? E às vezes se mistura as duas, que você não sabe o que é doença, o que é mediunidade. Então você tem que estar buscando os recursos para poder trazer paz, para que mesmo diante das dificuldades, você vá em frente. Por quê? Lá no Código Penal da Vida Futura, Kardec traz para nós, lá no livro Céu e Inferno, ele fala para nós o seguinte, que as provas nos chegam quando a gente tem condição de vencê-las. Porque se Deus mandasse para nós provas, sem nós termos capacidade de resolver, Deus estaria sendo injusto. E Deus sendo injusto, ele deixa de ser Deus, porque perde um dos atributos. Então, as provas que nos chegam, eu não estou falando daquelas que a gente busca. Aquelas que a gente, na rebeldia, vai buscar. Os espíritos falam que 95% é a gente que busca. 5% é aquelas que provém a Deus nos enviar. Elas vêm porque a gente está ali capacitado para vencê-las, né? Os encontros de vida passada, eles vão acontecer. Eles vão acontecer. E às vezes nos deixa desnorteado. A gente respira fundo, pede socorro, levanta a mão para pedir ajuda, e a ajuda sempre vem. Ela vem através dos amigos encarnados, ela vem através dos espíritos desencarnados, ela vem de toda forma possível, né? Então, meus amigos, é mais ou menos isso que nós temos aqui para falar do Peixotinho, esse médium fantástico de efeito físico. No canal tem um canal na internet, no YouTube, que traz toda a história de vida dele. Quem quiser saber mais, trazendo sobre essa questão das materializações, né? E aí, Clóvis? Noêmia, eu acho tão bacana quando você traz essas biografias, porque a gente se enxerga um pouquinho
né, sobre tudo que o médium passou, né, a gente como médium aí, a gente consegue falar, nossa, eu também já passei por isso, né, e quanto que a história deles, assim, querendo ou não, encaixa com a da gente. E assim, e é muito enriquecedor, né, para a gente aí, ampara o nosso caminhar, a gente consegue compreender que, tipo, peraí, não sou só eu que estou passando por dificuldades, ele também passou, né? Então, assim, é muito bacana isso. É quando nós. Porque é o seguinte, gente, foi eu que fiz a escala dos estudos. E quando eu resolvi trazer essa questão da biografia, é para a gente desmistificar, porque a gente conhece o resultado final, a gente não sabe da história. Então, igual no caso, todo mundo adora o Chico Xavier, mas sabe o que ele viveu, o que ele passou, as dificuldades íntimas que ele teve, né? Aqueles momentos de fragilidade, é trazer essa humanização para o médium, tirar aquela questão de que médium é perfeito, ele tem que ser perfeito, ele não pode falhar, ele não pode errar, ele não pode desesperar, ele não pode ter momento de chorar. É muito. É aquela coisa também de, às vezes, a gente achar a pessoa tem conhecimento, mas esse conhecimento não vai deixar ela sofrer. Mas vai ter momentos, a gente aqui na Terra, a gente está sujeito a tudo. A gente está sujeito a ter momentos de vacilo. Então, é procurar trazer a mediunidade de uma maneira natural, sem super-homem, sem super-mulher, que dá conta de tudo e que resolve tudo. Não é assim. Não é assim. Nós todos somos frágeis, muito frágeis. Eu encaro, Noêmia, esses momentos aí nossos de fragilidade como momentos que são muito necessários para a gente, que são esses momentos aí que fazem a gente crescer. Quando a gente deseja crescer e abandonemos o papel de vítima. Isso é muito importante. Enquanto nós sentirmos vítimas, o crescimento não ocorre. Nós somos vítimas dos espíritos inferiores, somos vítimas de obsessores, somos vítimas dos nossos pais que não souberam ensinar, somos vítimas do governo, do presidente, do mundo. Isso aí, a gente não cresce. A gente cresce quando assume. Tá bom, e agora? O que eu vou fazer com isso? A experiência veio, e agora? Não é a importância, não é a experiência que a gente vive, mas sim o que a gente faz com ela daí para frente. Porque todo mundo tem suas dores, todo mundo tem os seus, como se diz, a sua história. Que não, todo mundo tem a sua história, que todas são muito tristes. Porque é um mundo de prova e expiação. Espíritos devedores, faz parte do processo da Terra, mas a gente não pode perder a alegria de viver. É Né? isso mesmo. E que não percamos nunca a alegria de viver. Isso. E como se diz, marcador bateu, vamos dançar e cantar. É isso aí. Pois é isso que eu tinha que trazer por hoje. Espero ter contribuído e ter inspirado as pessoas a buscar mais. Quem quiser saber mais sobre materializações de espíritos, materializações luminosas, tem um livro que o livro chama Materializações Luminosas, tá bom? E tem vários casos,
dia, quem sabe, a gente vai trazer aqui mais sobre esse assunto. Eu acho Nossa, muito importante. Eu achei, assim, extremamente interessante. pois se Deus quiser, já vou avisar, em setembro nós teremos um seminário sobre ectoplasmia, lá na Fraternidade Mundo Luz. Quando que vai ser? Entendeu? A pessoa vai ser no domingo de manhã. A Já tem data? pessoa, ela é da Fraternidade Mundo Luz aqui em Contagem. Tem a Ele é data? Já, estudioso. Oi? já tem a data? 23 de setembro, 23 ou 24 de setembro, mas eu vou avisar. Mas ele estuda há mais de 8 anos ectoplasmia. E ele vai vir falar assim, ectoplasmia para leigo. A Eu quero ir. gente começar a entender. A gente vai avisando, Ótimo. tá bom? É isso. Noêmia, Essa é a minha participação. gratidão mais uma vez por você, assim, colaborar, né, com a Fraternidade Jesus Amigo, por você ser nossa parceira aí, né, de sempre. E, antemão, já queria, né, deixar sempre a Fraternidade Jesus Amigo de portas abertas para te receber. A gente não teve muito tempo, né, a gente só se abraçou rapidinho, mas depois a gente vai marcar de tomar um café juntos para a gente conversar, né? E te agradecer, né, por essa live aí, foi maravilhosa e que em breve aí a gente possa estar juntos novamente. Gratidão por tudo. Eu que agradeço o acolhimento, né? Me senti muito especial. Você é especial. Pois é isso mesmo, né? Aí semana que vem nós vamos ter mais estudos, se Deus Isso quiser, né? Mas semana que vem não vai mesmo. ser eu, não. E a gente aguarda vocês aí, pessoal. Até semana que vem, então. Gratidão, pessoal, Tá pela bom. presença. Pois é, você vai fazer a prece Vou final ou eu? fazer. Pode fazer, irmão. Faça você. Eu fiz a inicial, você faz a final. Tá bom, então. Senhor Jesus, neste momento nós agradecemos essa oportunidade, que nós possamos assim nos fortalecer, termos bom ânimo para vencer as nossas dificuldades e seguirmos em frente nessa jornada, sempre louvando ao Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço, gente, e até semana que vem, se Deus Até quiser. semana que vem, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.